17 e 7. Bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. A palavra do Senhor, né, ela está falando aqui que bendito é o homem que confia no Senhor. Né? O bendito é aquele que espera no Senhor. Que a nossa esperança tem que estar depositada no Senhor. Porque aquele que confia no Senhor vai ser como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia. Vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, nem se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, esse é a pessoa, né, o homem que confia no Senhor, né, que espera no Senhor. Orar, vamos cantar um hino. Eu passo a palavra para a irmã. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós entregamos, Senhor, este culto, Pai, nas tuas mãos, Pai. Que Deus assim esteja abençoando, Pai. Esteja abrindo a nossa mente, nosso coração para receber a tua palavra. Deus, que o Senhor, que o teu Santo Espírito, Pai, esteja aqui conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando o entendimento da tua palavra, Pai. Abençoa, meu Pai, esse culto. Abençoa, meu Pai, o pregador que vai pregar a tua palavra. Que o Senhor venha usar ele, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que eu abrir a boca, Senhor, seja o Senhor falando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que cada um, meu Pai, possa sair daqui renovados, cada um possa sair daqui restaurados, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que o Senhor nos fortalece, meu Pai, na tua presença. Aumente a nossa fé, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Não nos deixe, Senhor, que nós venhamos esfriar na fé, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, de nós, ó Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Pai. Que somos fracos, ó Deus. Muitas vezes pecamos, ó Deus, mesmo sem pensar, sem querer, meu Pai, mas nós pecamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor. Abençoa cada irmão, Pai, que está aqui. Aquelas irmãs também que não puderam vir, Senhor. O Senhor sabe o porquê que elas não veio, Pai. Que Deus assim esteja visitando cada uma, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Abençoe esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor nesse seu complexo inferior, dizendo a Deus
Amém. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom podermos estar aqui com os irmãos nessa noite. Agradeço a Deus por esta oportunidade de poder estar aqui com os amados irmãos. Há poucos dias encontrei com a irmã Celita e ela disse: que dia você vai lá? E aí deu certo que hoje o presbítero Michel, devido à sua impossibilidade de estar aqui, eu me ofereci de estar aqui com os irmãos aqui em Patos hoje. Para nós é uma alegria, uma satisfação de podermos celebrar o nome do Senhor Jesus juntamente com os irmãos, a qual eu tenho um carinho muito grande. Passamos por aqui, tivemos um ano aqui trabalhando com os irmãos e para mim foi uma grande experiência que tive e guardo no coração o carinho de cada irmão. Portanto, eu louvo a Deus pela existência desta igreja, né? E posso ver que Deus abençoou grandemente, porque quando na época que nós vimos, era um localzinho que tinha ali, né? E Deus então abençoou. Hoje tem um templo aqui, bancos confortáveis. Os irmãos só não podem dormir aí nesses banquinhos bons aí, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então continuar adorando a Deus, celebrando o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para nós adorar a Deus. A único que é digno, a único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. O único que é digno, o único que é digno
Que tu guiar,
necessita de mim. Senhor Deus, nós louvamos o Senhor, nós glorificamos aquele que é vencedor, aquele que venceu a morte, aquele que venceu todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor colocou debaixo dos teus pés principados e potestades. O Senhor entregou essa vitória à tua igreja. Portanto, a igreja do Senhor é um povo vitorioso, pois a tua palavra diz que essa é a vitória que vence o mundo. Deus querido, nós oramos nesta noite, entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, a vida desta igreja, a vida desta congregação, a vida desta comunidade. Deus, visita esta comunidade, aqueles corações que talvez já ouviram o Evangelho, continuam na resistência. A tua palavra diz que quando o Espírito vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus faz a obra nos corações, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Que haja salvação, que haja libertação, que haja transformação, a Deus, em patos, nas pedras, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Vou cantar o louvor. Agradecer a Deus também pela vida do diácono Ailton, que se dispôs a estar aqui conosco, conduzindo a Kombi, que é, né? Conduzir essa Kombi é um mistério também. É um mistério não, é um ministério. Porque a Kombi é cheia de mistério, né? Eu peço a Deus para me
às vezes a gente não é fácil. Hoje pela manhã, na escola dominical em Japão, tinha um paquistanês pregando a palavra de Deus. Pastor lá do Paquistão, região que 90% é muçulmano. E ele falando as lutas e as dificuldades que eles enfrentam ali para pregar o Evangelho. E ele comparando o Paquistão com a vida aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil praticamente as pessoas têm toda a liberdade de servir a Deus, mas as pessoas às vezes qualquer probleminha que acontece, às vezes as pessoas se afastam da igreja, se afastam da comunhão. E ele dizendo que lá realmente o pessoal eles mantêm firme, porque eles são alicerçados na palavra de Deus. E a gente fica pensando assim, será que nós estamos preparados para enfrentar dias mais difíceis aqui no Brasil? Será que a igreja ela está preparada para enfrentar dias mais difíceis aqui no Brasil? Meu amado irmão, eu creio assim que eu tenho praticamente aí 30 anos de ministério trabalhando com congregações, igreja. E eu confesso para vocês, muitas lutas a gente enfrenta na vida. É claro que você também que está aí sentado enfrenta as suas lutas em casa, no seu trabalho, problemas emocionais, problemas sentimentais, espirituais, financeiros, todos enfrentam. Mas assim, falando a respeito do Evangelho, aqueles irmãos que sofreram tanto por causa de Jesus, muitos foram mortos. Será que valeu a pena aqueles irmãos sofrerem por causa de Jesus? Eu creio que um dia, quando nós estivermos lá na glória, quando Apocalipse está escrito que João, ele na visão diz assim, que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Eu tenho certeza que nós vamos olhar assim, vamos dizer, olha, valeu a pena a gente sofrer por causa de Jesus. Valeu a pena a gente fazer todo o sacrifício para servir a Deus. Talvez você não tenha nem noção do que está preparado para aqueles que vencerem. Ao que vencer, a palavra diz, eu vou conceder que sente comigo no meu trono. Vou cantar uma canção que diz, valeu a pena. Será que você já parou para pensar como será naquele dia, quando você chegar no céu ao lado de Jesus? Meu irmão, como será? Será que você já imaginou o que ele vai falar? Quando olhar bem dentro dos seus olhos e disser que eu não me amo, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e a sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer, e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Será que você tem noção do que para você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana jamais imaginou. E não há felicidade maior que possa assim se preparar. Quando você tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço, valeu a pena esperar,
a igreja vai viver o seu momento mais lindo da sua história. Pois os anjos lá no céu estão preparados para cantar nossa vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e a sua vida deve consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer, e por Jesus aqui sofrer, naquele que você vai dizer, meu Deus, valeu, valeu, aleluia. Então, um dia nós vamos estar na glória com Jesus e vamos entender que valeu a pena a gente passar por tudo isso, por as provas, pelas dificuldades, pelo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós temos um momento ofertório, não é isso? Momento de dízimo. Então, enquanto os irmãos que trouxeram o seu dízimo, sua oferta, a gente canta mais um louvor para a glória do Senhor Jesus. Amém? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Oh, criou, criou tudo e ao mundo e sobre tudo assim criou. Observei toda a criação e cheguei a uma conclusão. Fez o homem de alma e coração, a maior obra de suas mãos. Deus, Criador, Deus, incomparável seu amor. Deus, arquiteto e Senhor. Deus, incomparável seu amor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Oh, criou, criou tudo e há mundo e sobre tudo assim criou. Observei toda a criação e cheguei a uma conclusão. Fez o homem de alma e coração, a maior obra de suas mãos. Deus, Criador, Deus, incomparável seu amor. Deus, arquiteto e Senhor. Deus, incomparável seu amor. Aleluia. Aí eu passava, eu vi uma coisa assim, depois eu voltei para a estrada. Fiquei aqui para ver. Amém. Deus abençoe sua vida então. Aí passou, voltei.
Muito bem. Bem-aventurado aqueles que ouvem, né? Jesus veio buscar os perdidos. Qual é o seu nome? Isodalvo. Seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Sabe que Jesus te ama, viu? Amém. Glória a Jesus. Já vi muitas pessoas que aconteceu isso, que estava passando à frente de uma igreja, estava tomado, mas Deus tocou no coração, entrou e Jesus salvou. Né? O Espírito Santo de Deus é quem faz a obra, né? Glória a Jesus. Eu quero convidar os amados irmãos para nós compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Convido, portanto, a abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, do verso 1 ao verso 8. João, capítulo 12, do verso 1 ao verso 8. Jesus é ungido por Maria em Betânia, é o título dessa leitura. Diz assim a palavra de Deus: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Eu gostaria de fazer uma pergunta, e essa pergunta sirva para cada um de nós. Qual a importância de Jesus para nós? Qual a importância de Jesus para as nossas vidas? Qual o tempo que nós temos oferecido, o que nós temos, na verdade, dedicado para Jesus na nossa caminhada? Olhando quantas coisas que Jesus tem feito por nós, quantas bênçãos nós recebemos da parte do Senhor, irmãos. São tantas bênçãos que nós recebemos que até mesmo enquanto nós estamos dormindo, nós estamos sendo abençoados pelo Senhor. O Salmo 126 diz que os seus amados Ele dá enquanto dorme. E o texto que nós lemos, nós vamos falar e vamos tirar algumas lições que nós devemos dar o melhor para Jesus. E a pergunta é: eu tenho oferecido o melhor de mim para Jesus? Eu tenho dado o melhor de mim para Jesus? O texto diz, queridos irmãos, que Jesus, ele volta a Betânia. E Betânia era uma aldeia, uma comunidadezinha. E nessa comunidade, certa feita, aconteceu um grande milagre. Pelo menos, narra na Bíblia, pelo menos 2 pessoas foram alvo do milagre do Senhor. Um deles é exatamente a ressurreição de Lázaro.
Vocês lembram que foi em Betânia, que Jesus tinha alguns amigos lá em Betânia: Marta, Maria, Lázaro, era amigo de Jesus. E aconteceu certa vez que Jesus recebe a notícia que Lázaro tinha morrido. E Jesus então voltou para Betânia após 4 dias. E eu fico analisando assim as pessoas, muita gente murmurando, dizendo assim: olha, ele era amigo de Lázaro, ele era amigo de Marta, ele era amigo de Maria, por que ele deixou que Lázaro morresse? Por que ele fez isso? Talvez, muitas vezes as pessoas julguem e dizem assim: mas Deus é injusto. Há uma canção que eu gosto sempre de cantar, irmãos, e eu não consigo cantar a letra dessa canção, às vezes, no original, porque essa canção diz assim: ele tarda, mas não falha. E na verdade Jesus, ele não tarda, Deus não tarda, Deus sempre chega no momento certo, Deus, ele sempre chega na hora certa. E não foi pelo fato de Jesus ter chegado 4 dias e aí então havia aquela murmuração, e quando Jesus chega então, as próprias irmãs de Lázaro dizem: ô Senhor, talvez elas, em outras palavras, elas dissessem isso: ô Senhor, o Senhor chegou a estar atrasado. Se o Senhor tivesse chegado um pouquinho mais cedo, meu irmão não teria morrido. Mas meu irmão já tem 4 dias que foram enterrados, quer dizer, agora não tem mais jeito. Aos olhos humanos, mas Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus aponta para aquelas mulheres e diz: olha, ele vai ressuscitar. E elas ainda estão ligadas, talvez: não, eu sei que no dia da ressurreição, Jesus diz: não, ele vai ressuscitar. Aonde foi que sepultaram? E Jesus chegou então no túmulo e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou. Amém? Amém. Glória a Deus. Havia ali também, naquele mesmo lugar, um homem chamado, se não me falha a memória, um homem chamado, se não me falha a memória, vamos ver esse texto lá em Marcos capítulo 14. Alguém abra comigo aí a Bíblia em Marcos capítulo 14, porque esse mesmo texto está ali narrado também por Marcos, está narrado por Mateus, mas vamos ver o que é que diz lá Marcos capítulo 14, verso 3 a 9. Marcos capítulo 14, do verso 3. Estando ele, verso 3, estando ele em Betânia, reclinando a mesa em casa de Simão, o leproso. Pronto. Era isso que eu gostaria de trazer assim para os irmãos, o esclarecimento. Então esse homem chamado Simão, ele também foi alvo de um milagre, porque esse homem era leproso. E essa ceia está sendo feita na casa de Simão. Esse banquete está sendo feito na casa de Simão. Então, quando Jesus volta a Betânia, provavelmente, não tenho dúvida, que Jesus ele volta ali para esse banquete, porque aquele banquete foi oferecido a Jesus como uma forma de quê? De gratidão. Aquelas pessoas, Simão, ele faz um convite para Jesus ir para sua casa, porque com certeza ele foi liberto de um mal, de uma enfermidade, e ele quer agora manifestar a sua forma de gratidão, oferecendo uma ceia. E naquela casa, até Marta, que às vezes nós criticamos, a Marta que estava sempre agitada de um lado para outro, diz o texto que Marta está também nessa casa servindo. Enquanto Marta está servindo, enquanto os discípulos estão ali em volta, Maria, ela toma uma atitude. E é exatamente alguns exemplos que ela toma que eu gostaria de compartilhar aqui nessa noite. Primeiro, ela fez um ato espontâneo, um ato voluntário. O texto diz que enquanto o povo estava ali na expectativa, talvez esperando receber a ceia, Maria,
ela pegou um vaso de um aroma, de um perfume, e ela derramou aos pés de Jesus. Nós vamos falar um pouco desse perfume aqui mais na frente, e vamos perceber que não era algo assim de pequeno valor, era algo de muito valor. Talvez o que de mais especial ela tivesse. E ela derramou aos pés de Jesus. E ela enxugava os pés de Jesus com o seu cabelo. Então isso, irmãos, foi um ato espontâneo. Maria, ela tomou a iniciativa e ungiu a Jesus. Nós vamos ver também lá no Velho Testamento que algumas famílias, quando estava sendo construído o templo de Jerusalém, essas pessoas espontaneamente, eles também iam e eles voluntariamente, eles doavam alguma coisa, eles doavam do rebanho, eles doavam da lavoura, eles doavam para a construção do templo de coração. Eu até ministrando essa palavra há pouco tempo, não tem, me parece que tem o quê? Uns 15 dias em Ipanema, porque o meu cunhado, ele foi submetido por uma grande enfermidade, e ele começou a desfalecer, ficar amarelo, diante dos diagnósticos dos exames, ficou assim meio desanimado, foi ficando deprimido, sem querer comer, e aí então foi ficando assim, debilitado, e então todo mundo ali em oração, e ele voltou para Salvador, e quando ele voltou para Salvador, foi surpreendido quando o médico disse: olha, você não tem mais nenhuma enfermidade aqui nos seus exames. Então ele, só isso aí já alegrou a alma, né? Só essa notícia aí já trouxe um novo parecer. E ele então ele volta e ele fez um voto que ele ia fazer um culto de gratidão. Ele disse: olha, eu não sei pregar, eu não sei usar um microfone, mas a forma que ele teve foi exatamente de fazer um culto de frente da nossa casa lá, casa da minha irmã, e convidou gente, mas pensa no culto, olha assim, tinha mais de 100 pessoas, e todo mundo veio, amigos de João Dourado, de Irecê, tinha muita gente, irmãos, e eu fizeram assim, ao ar livre, coisa maravilhosa. Então ali aquele culto ele fez em celebração a Deus, uma forma de celebrar, de gratidão a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Então ele procurou se oferecer do melhor para Deus. Um culto de gratidão é uma forma de se expressar. Nós podemos ter outras formas de nos expressar. Ele me faz lembrar então de uma irmã que resolveu doar um som para a igreja. E eu fiquei alegre, coisa boa, ele doou um som. De repente vem a irmã com um gravador velho, aquele antigo, sabe, assim, empoeirado, que já não usava mais. E eu olhei assim, ela disse: olha, irmão, leva para eu usar na igreja, vai ajudar vocês. Eu falei: meu Deus, era um toca-fita ainda, aqueles, sabe? E eu falei: eu não tenho coragem nem de colocar isso aí na tomada. Mas aí eu fiquei: será que isso vai funcionar? Quer dizer, às vezes a pessoa vai doar uma coisa que já não serve mais e vou doar. E se eu ligar esse trem na tomada, esse trem pega fogo aqui. Meus amados irmãos, eu vou lavar eu perto da tomada e vou colocar esse negócio da tomada. Pegou fogo. Às vezes muita gente quer oferecer para Deus aquilo que não presta mais. Então Maria, ela ofereceu o que ela tinha de melhor. Foi aquele perfume. E olhando o texto, ela fez um ato de excelência. Maria tomou um nardo puro. Ela tomou uma libra, né? uma libra de bálsamo. Uma libra, só para os irmãos terem uma ideia, uma libra significava 327 gramas desse aroma. Esse aroma, na verdade, ele era algo exclusivo.
era fabricado no Tibete ou na Índia. Então, quando ela toma essa atitude, é uma demonstração que ela ofereceu o melhor para Jesus. E é assim também a nossa vida. Nós, muitas vezes, nós recebemos tanto do Senhor. Há um hino do nosso inário. Eu não sei se os irmãos têm cantado os hinos do inário aqui, mas o hino 270 do nosso inário diz assim: morri, morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Deus, Ele tinha um único filho, e Ele enviou esse único filho a este mundo para morrer na cruz por mim e por você. Vocês entenderam, meus irmãos? Maria, de uma forma de gratidão, ela oferece o que ela tem de melhor para o Senhor. Interessante que foi uma forma, um ato sacrificial, porque o bálsamo era muito precioso, era muito caro. Esse bálsamo, ele correspondia a 1 ano de trabalho. A pessoa tinha que trabalhar 1 ano para comprar 327 gramas desse bálsamo. Era 1 ano de trabalhador. Então, eu não sei se você está começando a fazer conta aí, mas Judas começou a fazer algumas contas. E Judas, quando ele viu aquilo ali, ele falou: isso é um desperdício, um negócio desse. Você já viu, irmãos, que muitas vezes tem pessoas que te criticam porque você dedica algo para o Senhor. Alguém diz assim: mas isso é um desperdício. Isso é desperdício, você domingo, você sair da sua casa e você fazer esse sacrifício e você ir para a casa do Senhor, enquanto eu poderia ficar na minha casa à vontade, mas você está fazendo um sacrifício, você está aqui porque você ama Jesus, você não está aqui porque você ama Michel, você não está aqui porque você ama o pastor Bira, irmãos, porque vocês amam o conceito da igreja, vocês estão aqui por causa de Jesus, vocês amam Jesus. E Maria fez isso porque ela amava Jesus. Ela fez aquilo porque ela queria oferecer algo de precioso para o Senhor Jesus. E esta é a pergunta: o que é que eu tenho oferecido para o Senhor? Será que eu tenho dedicado a minha vida para o Senhor? Será que eu tenho feito aquilo que Deus quer de mim? Eu me lembro que quando esse templo aqui estava já foi um mutirão que a gente fez aqui, vocês lembram? E as irmãs fizeram um mocotó. Eu não tenho o costume de comer mocotó, principalmente de manhã. O pastor Bira, ele saboreia esses negócios de manhã. E eu falei: mocotó de manhã não desce. Mas aí chegou o mocotó aqui preparado com cuscuz, que eu acabei me cedendo e realmente reconhecendo que o negócio era bom mesmo. Mas o que eu quero dizer também é que naquela data, eu não sei se eu estiver errado aqui, vocês me corrigem. Era o irmão Raul? Seu pai? É meu pai. Eu sei de uma coisa. Eu não sei se foi ela ou se foi o irmão Raul, que tinha um galo, um frango lá, de estimação. E pegaram esse galo e ofereceram para a multidão. Talvez alguém pode ter pensado assim: isso é um desperdício, só tem um, e vai oferecer para esses homens comer lá no mutirão. Mas aí eles contaram aqui, não sei se foi você que contou, ou foi a sua mãe, que depois que doou, na mesma semana apareceu uma galinha com 12 pintos. Quando nós, na verdade, honramos a Deus, fazemos algo para Deus, o próprio Deus, Ele vai honrar, irmãos. Amém. Ainda no capítulo 12 de João, eu gostaria que vocês observassem o versículo 26, lá na frente. Um dia eu saí da igreja lá em Goiás, um pouco assim abatido, e uma irmã me entregou um pedacinho de papel. E quando eu olhei naquele pedacinho de papel, era exatamente a anotação desse versículo para mim ler depois. João 12, 26, que diz assim: se alguém me serve, siga-me,
E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Oh, maravilha! Vou ler novamente. Marque na sua Bíblia esse versículo. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém. Aquela atitude de Maria, com certeza, o galardão, a honra, é Deus que vai honrar. Meu amado irmão, o seu esforço na obra do Senhor, é Deus que vai honrar. O seu esforço do irmão sair com a Kombi de lá, de Lapão, e vir fazer isso aqui, a honra vem de Deus. Se alguém não vê, se o pastor não vê, se o presbítero não vê, não se importe, você está fazendo para Deus e a honra vem de Deus. Se você está cooperando com esse trabalho, se você está fazendo alguma coisa em prol dessa obra aqui, ou em prol do reino de Deus, se alguém não está vendo, não se preocupe, porque Deus está vendo e Ele vai honrar a sua fé, Ele vai honrar a sua atitude, meu irmão. Pode ter certeza disso. Deus vai honrar cada um para a honra e glória do Senhor. Talvez eu fiquei pensando, né, no culto lá que o meu cunhado fez, porque tinha muita gente, e ele matou o bode, e ele fez janta, e fez comida, e fez lanche, sabe? E aí talvez eu imagine que alguém disse assim: olha, mas o tempo não está para isso. Isso é um desperdício. Crente é um povo que gosta de comer demais. Crente gosta de comer. E aí você vai fazer uma festa no meio dessa situação ainda. Mês de janeiro, ninguém sabe se vai chover ainda. Os feijão acabaram. Então, sabe, começa a murmuração. Judas, ele disse assim, mas Judas disse: que desperdício esse dinheiro aqui, olha, poderia ter pecado e dar aos pobres. Mas ele falou isso não porque ele na verdade tinha preocupação com os pobres, porque era avarento. Diz o texto que é porque ele era ladrão. E talvez o que ele queria mesmo é que vendesse aquele perfume, na verdade, para ele botar dentro da bolsa. Mas Jesus disse: deixa, porque ela fez a atitude dela. A atitude dela será lembrada. Olha só, a atitude dela será lembrada. Há um texto que diz também, lá em Marcos, diz assim: ela fez o que pôde. Eu fico pensando, será que a gente tem feito o que a gente pode em prol do reino de Deus? Será que nós não estamos na zona de conforto às vezes? Lá em Lapão, nós temos vários públicos na igreja. Tem um público de quarta, tem um público de domingo de manhã e tem um público à noite. E, ultimamente, eu sei que é período de férias, mas a gente tem visto assim, um esvaziamento muito grande na igreja. Nos trabalhos departamentais, a gente tem visto. Então, eu sei que alguns é pelo fato de estar trabalhando, estar lutando. Mas, meus amados irmãos, o que nós temos de melhor, nós temos que oferecer para Deus. O salmista, no Salmo 116, ele diz: que darei ao Senhor em troca dos seus benefícios? E ele diz: eu vou andar na presença do Senhor, eu vou tomar o cálice da salvação, eu vou oferecer sacrifício de louvor. Muitas vezes, irmãos, quando é para o nosso próprio interesse, a gente faz sacrifício. Eu conversava há poucos dias com um irmão que, pela graça de Deus, filho na fé, ele é presbítero, mas antes da sua conversão, ele era um homem do coração duro, odiava os crentes, não gostava de crente. A sua esposa orou pela sua conversão 22 anos. Ele era militar, ele foi delegado. Ele já chegou a quebrar a porta de um templo onde os irmãos estavam reunidos. E era um homem resistente ao Evangelho. Mas esse homem, ele se converteu. Presbítero Zé Cândido, hoje é presbítero, muito tempo, é presbítero. Quando se falava o nome de Zé Cândido em Meditar, todo mundo temia. Quando ele ia fazer uma diligência, ele ia sozinho, ele não precisava de soldado, não, ele ia só.
E então esse homem se converte. E conversando há poucos dias em um velório lá, o esposo de uma irmã lá em Bititá, ele disse: meu irmão, eu não me conformo, porque eu não me conformo porque eu tenho feito muito pouco para Deus. Eu tenho feito muito pouco para Deus. Eu me lembro, irmão, que quando eu era militar, eu na verdade tinha uma disciplina. Eu tinha uma disciplina em prol do trabalho para obedecer aos meus superiores. Eu fazia de tudo. E hoje, por que, irmão, nós muitas vezes nos acomodamos em fazer alguma coisa para Deus? E eu falei: meu irmão, realmente. Mas ele estava ali refletindo fazendo uma autoanálise, não da vida dos outros. Porque é muito fácil a gente fazer uma análise da vida dos outros. É fácil demais. O fulano é isso, fulano é isso. Mas muitas vezes, para a gente fazer uma análise da nossa própria vida, parece que a gente tem dificuldade de olhar para dentro de nós mesmos e fazer um exame de nós mesmos. Eu me lembro que estava em São Paulo em um culto, e nesse culto era final de ano, e todo mundo naquela felicidade, e tinha um bolo, e todo mundo comendo o bolo, e tinha uma senhorinha assim sem dente, comendo o bolo, e ela lambuzou, e eu olhava para ela, mas eu sorria daquela senhora. Eu sorria porque ela lambuzou assim a boca toda com aquele glacê. E ela sorria, e ficava mais bonita ainda quando ela sorria com aquele glacê. E eu sorrindo dela, e ela sorrindo de mim. E ela olhava para mim e sorria, mas sorria. Eu falei: mas eu estou sorrindo dela porque a boca dela está suja. E por que ela está sorrindo de mim? Quando eu cheguei em casa, que eu olhei no espelho, meu nariz estava lambuzado de glacê. Enquanto eu sorria dela, ela sorria de mim. Muitas vezes nós fazemos uma autoanálise da vida do nosso próximo e esquecemos da nossa. Meus amados irmãos, para encerrar, o texto diz que Maria, ela foi um ato oportuno. Foi a oportunidade que ela teve. Quem sabe a casa estava cheia, os discípulos todos em volta, os donos da casa, os convidados ali. E Maria então, eu imagino que ela pensou assim: a oportunidade que eu estou tendo de fazer esse ato é aqui agora. E ela então usou aquele ato porque foi a oportunidade que ela teve. E eu fico pensando, quantas vezes nós temos a oportunidade para fazer algo que Deus requer de nós, e muitas vezes nós deixamos passar as oportunidades. Às vezes nós poderíamos fazer tantas atitudes que nós poderíamos fazer em prol do Reino de Deus, em prol da obra do Senhor, e muitas vezes nós perdemos as oportunidades. Maria, ela dá um exemplo para nós, porque foi um momento oportuno. Vocês entenderam, irmãos? Era a última vez que Jesus estaria ali. É a última vez, porque logo em seguida, Jesus, na verdade, ele vai ser preso, e Jesus vai ser morto, e Jesus diz assim: olha, ela fez, o ato dela foi uma escolha de honra, porque esse bálsamo vai servir para o meu embalsamento. Logo em seguida, Jesus então é embalsamado. Vocês já imaginaram? Logo em seguida, Jesus é morto, Jesus é embalsamado. Então, o texto diz que essa atitude, Jesus diz aí: porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Então, a atitude dela foi um ato. Ela fez o que pôde. Quem sabe nós podemos ser na frente cobrados pelo Senhor. Tivemos tantas oportunidades, quem sabe, de fazer alguma coisa em prol do Reino de Deus. Por isso que eu tenho um temor muito grande. Esse ano eu fiquei sem trabalhar numa congregação, mas juntamente com a minha esposa, nós não paramos fazendo o trabalho do Senhor, o trabalho de missionários, indo em lugares difíceis, às vezes que às vezes muitos não teriam a disponibilidade de ir,
Nós fomos, colocamos o carro na estrada ruim para ir fazer a obra do Senhor. Porque nós temos que fazer isso enquanto nós temos a oportunidade de fazer. Quem sabe você está tendo a oportunidade de dedicar mais o seu trabalho ao Senhor. Esse casal de missionário paquistanês que estava lá hoje, a nossa irmã Onélia, não sei se vocês conhecem, ela é de Lapão. O seu esposo, dentro de 2 anos, morreu o seu esposo, morreu a sua mãe e morreu o seu pai. Mas ela tem alegrado o coração, porque ela disse: olha, eu estou com a consciência em paz, tranquila, porque ela está podendo fazer alguma coisa lá no Paquistão. Já construiu lá um orfanato lá no Paquistão, investindo na obra do Senhor, investindo no reino de Deus. Então esse texto aqui, ele traz muitas lições para a gente estar refletindo nas nossas vidas. Foi um ato espontâneo, foi um ato sacrificial, foi um momento que ela aproveitou a oportunidade para fazer a obra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, meus queridos irmãos, e que essa palavra possa sim nos servir para um despertamento, para a nossa dedicação. Eu tenho orado a Deus que os anos que eu viver, o tempo, eu não sei, os dias que eu viver aqui na terra, eu quero estar servindo ao Senhor. Eu quero estar envolvendo a obra do Senhor, na obra do Senhor. Enquanto está podendo tocar o violão, eu vou tocar. Temos que aproveitar o tempo, porque vai chegar a oportunidade, talvez tempo que a gente já não vai ter mais o mesmo vigor, né? Os anos, a velhice chega para todo mundo, chega para todo mundo. Vai chegar tempo que alguém vai falar com a gente e vai dizer assim: ah, o quê? Então, o tempo chega para todo mundo. Temos de aproveitar as nossas oportunidades que Deus tem nos dado para servir Ele. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor nos separou neste mundo, o Senhor se entregou por nós, e nos perdoe, porque muito pouco nós temos feito em prol do Teu reino. Que nós possamos sermos mais espontâneos na obra do Senhor, com a nossa vida, com a nossa dedicação, nos entregando a Deus, porque eu sei que a honra vem do Senhor, a recompensa vem do Senhor, não temos dúvida disso. Nos desperte cada dia mais para aproveitar as oportunidades que temos recebido nesta vida aqui, Senhor. Abençoe esta igreja, que o Senhor levante pessoas de atitudes como Maria, que possa derramar, que possa se dispor ao serviço, ao trabalho do Senhor, para a glória do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe. Fomos rápidos, não deu para ninguém dormir não, né? Não vi ninguém dormir não. Todo mundo atento aí para a glória do Senhor Jesus. Então, vamos estar assim, ficando de pé. Então, não sei se tem algum aviso da parte dos irmãos. Eu creio que vai ser feito uma escala no período que o presbítero Michel vai estar tirando uns dias de descanso, né? Mas eu tenho certeza que vai ser feita uma escala para os irmãos estar vindo aqui contribuir com o trabalho do Senhor. Então vamos pedir ao diácono Ailton para fazer essa oração encerrando isso. Muito obrigado por essa palavra que nos trouxe aqui nessa noite. Obrigado por esses povos de dia. Abençoe aqueles que não conhecem. E a gente ter mais contato para que eles possam ministrar o pessoal através do Cristo. Amém. E acreditamos que aqueles que ainda não te ouviram, que possam te ouvir, para que possam ir a tua igreja para se entregar. E que nós possamos nos entregar a ti para fazer como Maria. Que seja tudo que nós temos de Deus diante do Senhor. Que Deus te abençoe.
mais noites dessas para que possamos estar aqui aqui nesse lugar. Amém. E a honra e a glória seja tua em tudo, Pai. Leve teu povo em casa, para casa do Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os amados irmãos, então. Espero que esse ano a gente possa ter outras oportunidades para estarmos juntos aqui, tá bom? Deus abençoe, vamos todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.